Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar se existe alguma chance de Rogério Ceni ser demitido no São Paulo. Já André Sanches, ex-presidente do Corinthians, bastante cotado para assumir o papel de diretor de seleções da CBF depois da Copa do Mundo. Falo ainda sobre Vitor Pereira, que lançou a real sobre as chances do Corinthians em relação ao título do Campeonato Brasileiro, para completar dívidas e contas altas com a Arena MRV, o novo estádio do Atlético Mineiro. Para completar e finalizar, as últimas do mercado de transferências, Antony como um dos 3 reforços mais caros envolvendo atletas do Brasil e todo mundo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono de um blog no Yahoo, de uma coluna no Super Esportes e com esse canal no YouTube com mais de 1.215.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão para ter as últimas de mercado, bastidores, transferências e muito mais. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro nessa terça-feira, 2 jogos com cotações excelentes. Pela Libertadores, Atlético Paranaense e Palmeiras, e o empate paga R$ 3,20 ou apostar R$ 100 nesse resultado. Tem também Criciúma e Grêmio pela Série B, jogo em Criciúma, vitória do time da casa paga 3,70, o empate paga 2,92 e a vitória do Grêmio pagando 2,42. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano para aproveitar todas as vantagens de uma casa extremamente segura e confiável. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é que o golaço do Ender, que na vitória por 5-2 do Palmeiras Sub-20 contra o Atlético Paranaense, correu o mundo. Se você não viu, o gol acontece quando ele recebe a bola de costas para o zagueiro, dá um chapéu de chaleira e bate de fora da área por cima do goleiro do Atlético, o Ender que vive grande fase. Bora contar também sobre o Corinthians, que vai bater no próximo domingo contra o Internacional a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em jogos como mandante. Confronto super importante no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Inter dividem a 4ª colocação no Campeonato Nacional, ambos com 42 pontos. Você sabe que o Palmeiras disparou 8 pontos à frente, o Flamengo aparece com 43, com 42 tem Fluminense, Corinthians e Internacional, jogo para lá de decisivo. Quero contar também que o Juventude, depois de perder por 4-0 para o Internacional nessa segunda-feira, bateu 95% de chances de ser rebaixado. O time de Caxias do Sul hoje aparece com 8 pontos de desvantagem em relação ao Curitiba, primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Para fechar o giro de notícias, o Estoril anunciou nessa terça-feira o atacante Erisson, do Botafogo, empréstimo de uma temporada. Muito torcedor do Botafogo não gostou da troca, da mudança. A justificativa do Botafogo para a liberação do atleta por empréstimo é de que ele precisa de rodagem, precisa ganhar alguns minutos e essa experiência fora do país vai ser importante, levando em consideração que o Botafogo já tem Tiquinho e Júnior Santos, não seriam muitas oportunidades para ele no fogão. Você concorda? Use espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Antony, terceiro reforço mais caro da história do futebol brasileiro, envolvendo atletas brasileiros. Negócio fechado entre Ajax e Manchester United por 95 milhões de euros fixos, isso equivale a 484 milhões de reais, além de 5 milhões de euros em bônus. 5 de euros hoje equivalem a 25 milhões e 600 mil reais. Cifras que superam os 500 milhões de reais. Você pode estar se perguntando quais outros 2 atletas brasileiros custaram mais, certo? Primeiro lugar é de Neymar, 222 milhões de euros em 2017, quando ele se transfere do Barcelona para o PSG. O PSG pagou o valor da multa rescisória para contratar o brasileiro. É o maior negócio da história do futebol, independentemente da nacionalidade do atleta. Segundo lugar entre brasileiros é de Felipe Coutinho, que havia sido comprado pelo Barcelona do Liverpool em 2018 por 165 milhões de euros. O Antony aparece em terceiro com esses 95 milhões de euros. Quarto lugar para o próprio Neymar, que foi comprado do Barcelona junto ao Santos por 88 milhões de euros lá atrás em 2013. Quinto lugar é de Arthur, ex-jogador do Grêmio, quando ele troca o Barcelona pela Juventus, negócio de 76 milhões de euros em 2020. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Vitor Pereira. O técnico português do Corinthians é super sincero. Isso já lhe causou alguns problemas com o torcedor do Corinthians, com jogadores do Timão, com dirigentes, mas ele não perde o estilo. E nessa segunda-feira, depois da vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, ele foi perguntado se existem chances de o Timão brigar pelo título do Campeonato Nacional. Como eu contei para vocês, o Corinthians é o 4º, 8 pontos atrás do Palmeiras.
Vitor Pereira disse o seguinte, abre aspas, não sou de criar ilusões, não vim aqui para construir castelos de areia, fecha aspas, mais claro impossível. O Vitor Pereira não quer passar a ilusão para o torcedor do Corinthians de que o título é próximo, é viável. Ele sabe das dificuldades, também entende o quão curto é o elenco do Corinthians hoje. Não há, por exemplo, muitas opções do banco de reservas. Toda vez que o Timão precisou recorrer aos reservas, teve dificuldade. Foi assim, inclusive, nos minutos finais da vitória contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians abriu o placar por 1-0, o gol do Mosquito. Quando o Vitor Pereira começou a tirar alguns titulares, entre eles o Renato Augusto, o time caiu de produção e sofreu muito. Só não tomou o gol do empate porque o Cássio pegou até pensamento. E você, corintiano, ainda acha que o Timão está na briga pelo título do Campeonato Nacional? Use o espaço para comentários e deixe registrado aquilo que você pensa, beleza? Trocar de assunto mais uma vez, informação agora é sobre a Arena MRV, o futuro estádio do Atlético, que está bem perto de ser inaugurado. As primeiras atividades no novo estádio estão marcadas para outubro, quando na teoria se encerra a construção da arena. O GE trouxe uma informação super importante hoje. O custo do estádio aumentou de forma vertiginosa e mais do que isso, nesse momento o Galo está no mercado buscando 240 milhões de reais. A ideia é encontrar investidores que topem colocar esse dinheiro em troca de modalidades. Vou explicar direitinho essa história. Como é que o Atlético pretende captar essa grana? Por meio de CRI. Você sabe o que é o CRI? Eu confesso que nunca havia ouvido falar. Certificado de Recebíveis Imobiliários. Em dezembro do ano passado, o Atlético já havia recorrido a esse expediente para levantar 200 milhões de reais. Agora o objetivo é levantar mais 240 milhões de reais, que vão permitir ao Galo completar a obra. Um estádio que estava orçado inicialmente em 410 milhões de reais vai sair por algo na casa dos 926 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais num estádio que mais do que dobrou o seu valor. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, o que aconteceu para ficar tão caro? Foram alguns os motivos. O primeiro deles, o aumento da capacidade. Era um estádio para 41 mil pessoas, virou um estádio para mais de 46 mil. O valor do aço e do concreto também subiu de forma vertiginosa nos últimos meses, encarecendo a obra. As contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, que bateram na casa dos 150 milhões de reais, também contribuíram para esse acréscimo. Para completar investimento em tecnologia, a Arena MRV promete se tornar o estádio mais tecnológico do futebol brasileiro. Tudo isso tem um custo que vai bater nessa casa de quase 1 bilhão de reais. O Atlético assegura que vai ter condição de pagar todas as suas dívidas e suas contas. De qualquer forma, é mais uma notícia complicada em meio a um 2022 bastante decepcionante para o torcedor do Galo. Time eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores da América e hoje apenas na 7ª colocação no Campeonato Nacional. Bora mudar de assunto outra vez para falar sobre Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians e, segundo o craque Neto, futuro diretor de seleções da CBF. No programa dessa terça-feira, um dos donos da bola do qual participei, o Neto cravou que o André já tem um acordo com o Edinaldo Rodrigues, novo presidente da CBF, para que ele assuma a função de diretor de seleções tão logo o Mundial dessa temporada termine. Você sabe que a Copa do Mundo vai acontecer no Catar entre novembro e dezembro. O nome do Andrés Sanches foi escolhido diante de uma fusão de clubes. Os clubes defenderam o nome do Andrés Sanches, mas quem liderou esse movimento foi Ronaldo Fenômeno, que é o dono do Cruzeiro e um extremamente próximo amigo do Andrés Sanches. A CBF não confirma as tratativas, descarta nesse momento a possibilidade de o Andrés Sanches ser o novo diretor. Eu já tinha ouvido essa história algum tempo atrás, fui conversar com o próprio Andrés Sanches, que não deu mais detalhes, não quis falar muito a respeito do assunto, ele descartou também, mas a gente sabe que no futebol é quase sempre assim. Você tem informação, procura as pessoas, elas negam, o tempo passa e a coisa acaba acontecendo. O Andrés Sanches, chegando à diretoria da CBF, vai buscar e vai se encarregar de cuidar do novo técnico. Também de acordo com o Neto, o primeiro alvo do Andrés será Guardiola. O Andrés pegaria um avião até Manchester para tentar convencer o técnico do Manchester City a fechar com a seleção brasileira. Se não rolar, Neto também descarta a possibilidade de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, ser o contratado, talvez por causa da relação entre Palmeiras e Corinthians, pudesse haver alguma rusga, enfim. A informação do Neto é de que o Abel Ferreira não tem chance de comandar a seleção brasileira. Quem seria o seu alvo para dirigir a seleção brasileira como técnico? O que você pensa sobre Andrés como comandante da CBF? Curte, não curte, use o espaço para comentários e diga tudo o que pensa.
Quero fechar o vídeo para responder uma pergunta que vários de vocês têm feito nos últimos dias. Rogério Ceni corre o risco de demissão no São Paulo? Tem muitos torcedores tricolores, eu percebo isso nas lives, que já defendem a queda do treinador. As alegações são de que ele inventa muito, não consegue manter um time, a queda de produção do São Paulo no Campeonato Brasileiro, entre outros. Presidente do Tricolor, Júlio Casares, deu uma entrevista ao GE e esclareceu esse assunto. A frase é a seguinte, abre aspas: eu respondo a essa pergunta com a nossa atitude de renovar com ele antecipadamente e antes de um clássico decisivo. Isso mostra a confiança no trabalho. Júlio complementa: o Rogério é trabalhador, não há hipótese de a gente ficar analisando pelo resultado. A avaliação é do trabalho e do planejamento, fecha aspas. Júlio ainda disse nessa entrevista que o São Paulo segue vivo em 3 competições, algo que poucos clubes conseguiram. O presidente do Tricolor vê uma série de motivos para enaltecer e elogiar o trabalho do Rogério Ceni, e a renovação recente do contrato, que só se encerra em dezembro de 2023, só ratifica a confiança dos dirigentes do São Paulo. Rogério Ceni não será demitido mesmo em caso de eliminação na Sul-Americana e uma campanha de razoável para ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, algo que parece a questão de tempo para ele ser eliminado pelo Flamengo. Nicola, e se o São Paulo for rebaixado no Brasileiro? Aí seria um caso mais drástico. Não acredito nessa possibilidade. O Tricolor, apesar de estar só 4 pontos à frente do último colocado ou do primeiro time no Z4, São Paulo tem bola para ficar bem longe da zona de rebaixamento. E você? Gosta do Rogério Ceni? Qual a sua avaliação? Usa o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like e de entrar no programa do Nicola ao vivo a partir das 7 da noite para mandar sua pergunta. Abraço, tchau!